Bom dia a todos, a todas, tudo bem? Prazer inenarrável, de verdade, estar aqui com vocês nesse ambiente que, sem dúvida alguma, é um ambiente que hoje em dia mais me encanta, que é o ambiente acadêmico, né? Eu gosto muito do mercado financeiro, gosto muito do que eu faço da vida, mas sem dúvida alguma, quando eu estou em ambiente acadêmico, realmente isso me encanta. Eu até chego a me emocionar com alunos, professores. E aqui, nesse lugar, tem uma emoção especial para mim, porque muitas pessoas da minha família, né, nasceram aqui. Eu lembro há muitos anos estar aqui, então eu tenho um vínculo afetivo com essa casa. Eu adoro a UFC e estar perto de gente, de um ajuntamento de pessoas tão qualificadas, grandes alunos, professores, para mim é motivo de grande alegria e de responsabilidade falar para alunos tão bons, professores tão qualificados. E eu queria deixar claro para vocês uma coisa: isso aqui não é uma aula, tá? Isso aqui não vai ser uma palestra, de forma alguma. Isso aqui vai ser um bate-papo. Eu não sou professor, eu não sou palestrante, tá? Eu sou um apaixonado por educação financeira, tá? Porque a gente vai falar isso daqui a pouco. É a maior fonte de preocupação e inquietação do ser humano com questões relacionadas ao dinheiro. E quando eu falo isso, eu não estou falando de produto financeiro. Produto financeiro é chato, né? CDB, bolsa, derivativos, aplicações financeiras, aquela ruma de profissional do mercado financeiro falando inglês. É chato, né? Até pra gente que é no mercado financeiro é chato. Não é isso. Claro que no final do dia, o Dr. Edson falou da questão de cuidar bem da produção, né? Do que a gente constrói. Claro que no final do dia a gente vai ter que pegar ali um dinheiro, pensar no futuro e encontrar um produto que seja adequado ao nosso perfil de investimento para garantir um nosso futuro sustentável, sem dúvida. Mas a questão aqui não é produto financeiro, é a relação das pessoas com o dinheiro. Existe um tabu muito grande para poder falar isso. Ninguém fala de dinheiro na mesa, em família, com seus pais, com filhos, ninguém fala isso. A gente fala de futebol, fala de amenidades, fala da faculdade, dos estudos, né, eventos sociais, mas ninguém fala de dinheiro, ninguém fala do salário, de eventuais dificuldades, de economia. Existe um tabu de se falar de dinheiro. Então isso ao longo da minha vida se tornou uma missão, um propósito, sem querer romantizar missão e propósito, não é isso, mas o impacto social de um adequado processo de disseminação de educação financeira é enorme. A gente tem pesquisas claras, né, disponíveis em todo canto, de redução de índices de depressão, de ansiedade, suicídio, violência doméstica, quando se tem um processo adequado de disseminação de educação financeira, tá? Então, esse assunto é muito sério. A gente não vai entrar aqui muito a fundo, tá? Talvez eu não tenha nem habilidade e conhecimento para isso. Mas a minha ideia aqui é dizer que esse tema existe, né? E eu gostei muito do que o Dr. Edson falou, essa questão do empreendedorismo, né? Aqui somos médicos, profissionais da área de saúde, e eu vejo de um modo geral nas academias uma ausência. E é difícil falar isso em sala de aula, porque é outra habilidade, é outra skill, né? Mas a questão de você administrar mesmo o seu consultório, você vai ter que administrar pessoas, você vai ter que pagar impostos, se inserir em algum tipo de CNPJ para poder otimizar uma questão financeira, tributária. Então, realmente, esse ponto é muito interessante para que a gente programe bem o nosso futuro. E diante dessa deixa do Dr. Edson, em algum momento eu vou dar algum leve toque, dica sobre isso, tá bom? Super leve, super tranquilo. A ideia aqui, como falei, não é aula, não é palestra, é um bate-papo mostrando para vocês que esse tema existe e é muito sério. Eu vou tirar depois essa parte da apresentação, porque eu me sinto desconfortável quando eu vou falar de mim, tá certo? Eu não gosto, mas só pra você saber quem eu sou, tá? Assim, por que eu faço isso?
Eu sou sócio de uma empresa que faz 30 anos agora em março, próximo mês faz 30 anos, tá certo? A gente trabalha, é uma hold que tem várias verticais de atuação na área financeira, tá? Crédito, investimentos, corretora de seguros, tem um escritório em São Paulo que faz operações de mercado de capitais, que é banco de investimento, e eu meio que parei de atender clientes e tal, e estou me focando na minha paixão, que é um projeto de educação financeira que nós temos, que é o M7 Educa, tá? Então, assim, enfim, números não vai agregar em nada. Esse projeto de educação financeira, que é o nosso M7 Educa, ele começou assim, nós percebemos em algum momento, há uns 2019, 2020, nós percebemos uma quantidade muito grande de pessoas físicas em nossa base de dados lá. Mais de 100 mil pessoas, né? E aí a gente tem essa paixão por educação financeira e para agregar valor e agregar uma boa experiência para o cliente, né? Porque o cliente quando vai lá, ele vai atrás de aconselhamento, gestão financeira. E a gente pensa em algo a mais. Então a gente veio com um projeto de educação financeira, ele é digital, escalável, tá? Acessível, para a gente ensinar as pessoas, ensinar no bom sentido, né? Ensinar, orientar, tentar contribuir nos seus gastos, nos seus consumos. Então, a gente tem uma plataforma que impacta cerca de 200 mil pessoas por ano, que a gente controla lá acesso e tal. E com muita humildade, eu digo para vocês que esse projeto foi reconhecido, doutor Renan, lá em São Paulo, no Instituto Tomiotaki, lá em São Paulo. Foi um evento de educação, em 2023, e a gente foi reconhecido como o melhor projeto do Brasil de disseminação de educação financeira escalável. Com a votação popular, a gente teve 19.500 votos por aí. Acho que talvez tenha sido um dos momentos mais importantes da minha vida profissional, foi isso aí, que foi um evento de educação. É super injusto, alguém tem que estar lá recebendo o prêmio, tá? E eu posso, eventualmente, ter inspirado esse projeto dentro da nossa empresa lá. Mas eu confesso a vocês que faz uns 2, 3 anos que eu nem olho mais para isso, o time já tomou de conta disso, os upgrades, entendeu? Todas as atualizações de conteúdo, eu nem participo mais. Às vezes, no corredor, de um modo consultivo, eu dou ali as minhas pitacas, mas a minha felicidade é que essa cultura de educação já permeou, tá certo? Pelos nossos quase 120 aí colaboradores, é motivo de muita alegria para mim, para disseminar essa ação de educação financeira para melhorar a vida das pessoas. Isso é muito sério, gente. Então isso é um pouco sobre mim, tá? Vamos agora ao que importa. Turma, a gente poderia ficar só essa conversa aqui nesse slide aqui, tá? Eu acho que a gente poderia mostrar aqui alguns dados e ficar só nisso. Isso aqui é o Instituto XP, tá? É uma ONG, né, que pertence à XP, né, que os sócios lá que mantêm, financeiramente falando, e estimulam. O Instituto XP é o maior incentivador de educação financeira do Brasil, tá? Então, eles têm lá pesquisas recorrentes, entendeu? Eles fazem análise recorrente desse tema. E em 2023, ou foi 23, final do ano, segundo semestre, eu lembrei agora. 2023, eles fizeram uma pesquisa e esses dados são estarrecedores, assim, são estarrecedores, que demonstram qual é o recall do brasileiro com o dinheiro. Né? Quando você fala em dinheiro, qual é a reação do brasileiro em uma pesquisa tranquila? Olha como uma coisa séria. 97% dos brasileiros afirmam ter dificuldade para lidar com dinheiro. Já começa aí. Então, quase que a totalidade da população brasileira, quando fala em dinheiro, ele já tem dificuldade. 80% das pessoas no Brasil admitem que tem dificuldade de lidar com dinheiro.
E eu deixo muito claro que isso aqui não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Não tem nada a ver com ser rico ou ser pobre. Não é isso. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, que tem uma relação péssima com o seu dinheiro e sofre com isso. Conheço muita gente. Muita gente. Cuja relação é ruim, mesmo tendo. Então não é ter dinheiro. E conheço muita gente que ganha um salário ali na conta do chá e tem uma relação super boa com o dinheiro, administra bem o seu orçamento básico ali, dá tudo certo. Então eu deixo claro que não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. É uma relação de psicologia. É uma relação das pessoas com o seu dinheiro, como lidar com isso. Então, 80% declara que sofre de ansiedade financeira. E, gente, isso é muito sério. 86% das pessoas acham que dinheiro pode acabar com amizade e com família. Desculpa o termo aqui, a gente está num ambiente acadêmico. É cor do cão, né? Então, essa pessoa acha que o dinheiro pode acabar com família, com amizade, é cor do cão. Então, olha esses 3 primeiros dados aqui, porque a gente tenta embasar em dados, né, para que a gente tangibilize um pouco melhor a dificuldade das pessoas dessa relação psicológica que temos todos com o dinheiro. Eu até vou mudar esse texto aqui, porque eu queria deixar bem claro que o crédito é uma coisa boa. O crédito é uma coisa boa. Nenhuma economia forte no mundo, nenhuma de primeiro mundo, nenhuma, ela prospera e se desenvolve sem uma política macroeconômica de crédito adequada. É aquele crédito, por exemplo, para consumo de bens duráveis, comprar uma casa própria. Então, o crédito por si só, ele não é uma coisa ruim. E existe também um preconceito quando se fala de crédito. Porque você fala em endividamento. Só que o crédito é assim. O crédito ele é bom até certo ponto. Na curva lá, né? A partir de certo ponto, o crédito ele é danoso. Para pessoas físicas e para as empresas. Esse 76,3% aí, eu devo colocar, estão endividadas de modo inadequado. É aquela parte da curva que é inadequado. É onde você assume um nível de endividamento em suas empresas ou em nossas pessoas físicas que a gente não tem uma capacidade técnica de pagar com as nossas dívidas, tá? Então, quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas de modo inadequado. Isso aqui é um tempero que não precisaria, tá certo? Diante desses dados aqui. Piora. Quando a gente fala em letramento financeiro, o Brasil é um dos piores países do mundo. Esse estudo aqui, devo botar também a fonte depois, perdão pela informação incompleta. Esse estudo aqui é de uma ONG sueca, tá? Se vocês forem depois no YouTube, no Google, coloca lá Educação Financeira Países Nórdicos, Educação Financeira Dinamarca, que vocês vão ver muitos vídeos e muitos conteúdos falando como é que é o processo de disseminação de educação financeira das crianças nesses países. Por que eu cito esses países? Porque esses países são reconhecidos no mundo em um nível muito à frente dos demais em relação à disseminação de educação financeira, tá? Então, existe muito estudo lá, tá? E eles fazem uma avaliação dos outros países do mundo. E, infelizmente, aqui no Brasil está comprovado que, em termos de letramento financeiro, a gente é um dos piores países do mundo. Gente, isso é muito sério. A gente está aqui dentro de uma academia. Nós estamos aqui, estou até emocionado, arrupiado, estou olhando aqui para grandes profissionais, grandes professores, alunos. 90% dos alunos terminam o ensino médio sem saber matemática. Isso é muito sério. Vamos lá.
Como é que não sabe matemática? Sabe não. Ele sabe, doutor Edson, que o x mais 10 é igual a 20. Tá certo? Aí ele sabe que o x é igual a 10. Isso aí ele sabe. Para aí. Mas aqui é algo relacionado a um raciocínio lógico. Mínimo. Não é você ser um AIS na matemática, não é você ser... Mas é um mínimo de raciocínio lógico para o ser humano fazer contas elementares ali na hora de fazer alguma coisa, tá? Então, esse dado é muito sério, porque aqui, isso aqui é a explicação de toda a minha missão, de todo o meu propósito. Porque isso aqui é o brasileiro. Isso aqui é o brasileiro. Isso aqui somos todos nós. Independe se formos médicos, professores, economistas, empresários, sermos ricos, sermos pobres, independe. Isso aqui é a persona do brasileiro. E a primeira coisa que eu queria dizer é que muitas vezes a gente acha que isso aqui é só a gente. Não, isso é só comigo, porque em rede social ninguém dissemina essas coisas, né? A gente dissemina coisas positivas, viagens, né? Prosperidade, coisas, fotos bonitas, gente bonita. Ninguém coloca questões pessoais, familiares em rede social. Então, isso você acaba entendendo em algum momento, putz, só acontece isso comigo, aí vai a autoestima, né? Tá todo mundo, né? Mas não, todo mundo em algum momento sente essa dificuldade aí na relação com o dinheiro. Então você imagina um brasileiro típico, uma brasileira típica, chegando em casa à noite com isso aí. Violência doméstica, depressão, ansiedade, suicídio. E para piorar mais ainda, a gente tem um fenômeno recente, que são as bets. Né? Que são as bets. A quantidade de estudo disponível aí é vasto. Da quantidade de dinheiro que sai da mesa do brasileiro para ir para a aposta. A gente tem muita proximidade com o M. Dias Branco e eles fazem estudos internos lá da quantidade de dinheiro, né, que sai de compra de macarrão, de farinha, biscoito, bolacha, para aposta. E o pior não é isso. O pior é que o brasileiro, de um modo geral, ele encara as bets não como uma aposta. O brasileiro, ele encara a bet como uma oportunidade dele ganhar dinheiro. Então não é que ele olha para a bet e saiba a educação financeira, né? Eu estou ciente do risco, eu sei que eu posso ganhar muito, mas eu sei também que é muito arriscado, que eu posso perder muito. Então, se eu ganho 100, eu vou investir, né? Só 5 ou só 10, porque se eu perder vai fazer falta, mas eu não vou morrer por causa disso. Não é isso. O brasileiro vê na bet uma oportunidade dele ganhar dinheiro. Então, turma, isso é seríssimo. Quando vocês estiverem em seus eventuais atendimentos, saibam que aquela pessoa ali, ela certamente vai estar, em algum momento, impactada por esses dados aqui, tá? Então, assim, repito, né, que é uma da... Aí muita gente fala, mas não é saúde, não, é não. As pesquisas colocam a saúde em um não em primeiro lugar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a pesquisa demonstra que o brasileiro só se preocupa com a saúde dele quando ele perde. Entendeu? Então, assim, de um modo geral, a população saudável, ela não está preocupada muito com a saúde. De um modo geral, isso é dado, tá? Mas o dinheiro não. O dinheiro, a pessoa que está por algum motivo com saúde debilitada ou não, ela está preocupada com isso aqui. Isso é uma preocupação constante. E a saúde, que sem dúvida alguma é o item mais caro, né, para todos nós seres humanos, a saúde não vem para o ser humano normalmente, porque quando você está bem, você não esquece. Assim, quando você não tem nenhum problema aparente, perceptível, você acha que não tem esse problema. Então, a principal fonte de preocupação das pessoas é com relação ao dinheiro.
A gente não trata isso em casa, a gente não fala isso com filho, né? De um modo geral, lá na mesa, os pais, todos nós, né? Assim, repito, isso é um comportamento típico, isso é um comportamento estatístico, tá? Claro que você tem os eventuais desvios padrões aí dessas conversas, mas de um modo geral, os pais tentam poupar os filhos, não tenho dinheiro, não posso comprar, certa vergonha, uma sensação de... Existe isso, é um tabu. Falar de dinheiro é esquisito, não dá para falar de dinheiro. E eu queria desmistificar isso, tá certo? Deve-se falar de dinheiro com criança, de forma aberta, tá certo? Porque é uma realidade velada. Vamos tentar entrar um pouquinho aqui nos motivos. E vocês verão que eu não vou falar aqui nada de... Assim, não esperem dessa conversa boa aqui soluções mirabolantes, fórmulas mágicas de como fazer. Não tem nada disso, é simples. Porque o ser humano, ele despreza muito o elementar. O ser humano, ele despreza o óbvio. Tá? Então, assim, é simples. É uma coisa que a gente despreza, que é o elementar, que é o básico. Então, assim, uma das principais fontes de desorganização financeira das pessoas é a ausência de um planejamento orçamentário básico. As pessoas, de um modo geral, elas não sabem até quanto ganha. Muitas não, tá? Muitas não. Muitas não sabem quanto ganha. Mas muitas pessoas, é muito comum não saberem quanto gastam. As pessoas não sabem, de um modo geral, quanto elas gastam. E aqui não é uma apologia ao pão-durismo, não é uma apologia a uma mesquinharia, mão de vaca, entendeu? Miserável, não é isso. Aqui é sempre... Assim, eu acho que a sabedoria consta no meu termo, né? Então eu acho que a gente tem que ter direito ao nosso lazer, tá certo? As nossas coisas, colher o fruto, tá certo? Do nosso trabalho, até pra gente respirar saúde mental para voltar posteriormente renovado, sem dúvida alguma. Mas é como se você dirigisse um carro de olho fechado. Tudo bem que você trabalha aqui há 20 anos, já sabe de quais os caminhos, os buracos, já tem uma noção, a hora que o sinal fecha, abra, mas abra os olhos, vai dirigir, não relaxe, não arrefeça, né? Então, assim, não é uma apologia a você fazer uma planilha de Excel, aquela coisa, puta, comprei aqui um sorvete, lança, não é isso. Mas as pessoas precisam ter, porque senão você começa a ter uma relação ruim com o dinheiro. Tem mais, entendeu? Começa a ficar noiado, deu uma esmola aqui, se bem que não tem mais dinheiro, já Pix, né? Puta, deu uma esmola aqui, 10 reais, chegar em casa vou lançar os 10. Não é assim, entendeu? É aquela coisa, mas você tem uma noção quanto ganha, quanto gastam. As pessoas declaram que não sabem quanto gastam. Eu não queria ficar muito aí não, mas a gente precisa, talvez no ambiente acadêmico faça mais sentido essa conversa, né? A gente precisa entender o ecossistema o qual a gente está inserido, tá? É aquela história, tem a fórmula lá, né? O aluno típico, mediano, ele vai decorar a fórmula, ok. Mas quem eventualmente entender de onde veio aquela fórmula, melhor, né? Tá certo? Melhor. Então, é como se a gente fosse entender um pouco, sem querer falar de economia, sem querer falar de mercado financeiro chato, não é isso, mas tem algumas situações que a gente não pode deixar de falar, porque isso faz parte do nosso dia a dia também, que de modo indireto, na verdade direto, corrobora para essa situação que a gente está falando aqui, faz parte do contexto, tá? E o que acontece é que a gente hoje, nós estamos falando de dinheiro. E todos nós, de alguma forma, estamos, querendo ou não, gostando ou não, nós estamos atuando no mercado financeiro, né? Todo mundo tem uma conta bancária, todo mundo tem uma conta na XP, uma conta no BTG, uma conta em plataforma, todo mundo, né? E o que acontece é que o mercado financeiro hoje no Brasil é um oligopólio. O que é um oligopólio? Poucos entes
dominam a oferta daquele bem ou serviço. Isso aqui é um oligopólio. Em economia, a gente estuda que tem dois tipos de oligopólio, né? Você tem um oligopólio que briga, então são poucas empresas ali que dominam aquela oferta, tá? Daquele serviço, daquela produção qualquer. Só que essas poucas empresas, elas podem se comportar mercadologicamente de duas formas. Elas podem brigar entre si, tá? E elas podem agir de modo unificado. Quando elas brigam, é menos mal para nós consumidores, menos mal, porque ainda há algum comprometimento pela concorrência de poucos grandes, com qualidade de serviço, de atendimento, com preço. Então, como tem uma brigazinha, existe uma concorrência. No caso do setor financeiro, não é assim. O setor financeiro é um oligopólio que conversa. Eles têm uma reunião, acho que é dia de terça ou quarta-feira, na FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, que eles sentam lá. É uma mesa dessa, vem café, umas bolachinhas, senta lá os bancões, Itaú, Bradesco, Santander, e eles agem de modo unificado. Ou seja, é um oligopólio, mas com características monopolistas. Isso é péssimo, doutor, pra gente, doutor Edson, Renan, é péssimo. Porque é aquela história, quer ou não quer, né? Quer ou não quer, tá certo? Quer ou não quer. Se não quiser, ok, tá? Então, aí você começa a entrar num controle de oferta, né? Desse bem, desse serviço financeiro, onde a gente está encurralado ali, vai ou não vai. Você tem um país com juros muito altos. Hoje a inflação oficial, tá? A nossa inflação talvez seja mais cara, mas o IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, é 5% ao ano, vai, 4 é alguma coisa, 5%. E a taxa de juros é 15%. Então você tem um juro real de 10%, né? Tá? Então você tem um juro muito alto. Como é que o banco ganha dinheiro? Com crédito. O banco ganha dinheiro com crédito. Ele ganha dinheiro com isso, tá? Então, a preocupação do banco é crédito, é uma cultura do endividamento, no longo prazo, né? E o brasileiro pensa assim, eu aguento a parcela? Se eu aguento, não quero nem saber qual é o juro. Eu aguento a parcela? Então, aquilo ali, com o passar do tempo, vai corroendo o poder de compra dele, porque o juro que ele está pagando sem sentir é como se fosse uma analogia inadequada aqui, nem sei fazer essa analogia, mas é como se fosse uma doença que você tem, não sabe que tem, mas em alguma hora lá na frente vai dar um problema, você não vai nem saber o que é, vai aparecer de uma vez. É isso aqui. Então, eu sou um crítico do modelo bancário tradicional, né? No mundo inteiro não funciona assim. Tá? Mas isso está mudando. Isso está se mudando. Os mais antigos certamente se lembrarão que antigamente você só tinha 2 bandeiras de cartão de crédito lá atrás. Você tinha o American Express, o Visa. Lembra do Diner, doutor Edson? Do Diners? Eu também não lembro não, doutor. Me disseram que tinha esse Diners aí. O doutor Edson lembra. Era um cartão, Diner, era chique. O doutor Edson devia ter esse cartão, chique. Tinha o Diners, que era super private, era um cartão super private, para bem pouquinha gente. Hoje, olha a infinidade de cartão de crédito que você tem. Então, o Banco Central, ao longo do tempo, faz um trabalho sensacional. O Banco Central faz um trabalho sensacional. E ele foi muito inteligente porque o cartel dos bancos não permitia que o Banco Central, há um tempo atrás, liberasse, por exemplo, os grandes bancos americanos a entrarem aqui para bater de frente com os brasileiros. Então, esse cartel não permitia. Mas o Banco Central, ao longo dos anos, foi liberando as operações menores. Então, você vê hoje que esses cartões de crédito é uma commodity, tem 200 tipos, 200 maquininhas. Você vê as plataformas, empresas como a M7, por exemplo, que são muito pequenas perante aos grandes bancos.
mas você tem diversas M7 da vida. Então, ele não botou um elefante americano, europeu, para brigar com o elefante brasileiro aqui, mas ele liberou várias mosquitinhas, várias mosquinhas para incomodar, e essas mosquinhas hoje estão incomodando. A gente está num processo de democratização crescente de serviço financeiro no Brasil, tá? Mas é claro e notório o conflito de interesse existente na relação dos bancos com seus clientes, tá? O banco não foca no cliente, né? Não foca. O banco foca nas metas dele, tá certo? Não foca no cliente, não foca, assim, de forma alguma. E eu não acredito em nenhuma hipótese em estrutura, seja elas quais forem, que não foquem no cliente, na pessoa humana, né? Eu acho que toda profissão no mundo faz a mesma coisa, que é cuidar de pessoas. Eu não acho que eu trabalho no mercado financeiro, doutora. Não acho. Eu cuido de pessoas. Essa é a minha cabeça. Eu acho que o médico não é cura uma doença, dá um remédio, prescreve. O médico cuida de pessoas. Um contador, ele cuida de pessoas. Ele vai dar uma paz para aquela pessoa ali. Eu tenho uma visão que as coisas devem ser humanizadas. Eu estou comprando um serviço financeiro, eu estou comprando um serviço de contabilidade, eu estou comprando um curso, um professor, seja lá o que for, eu estou cuidando de pessoas. A ideia é dar paz, dar tranquilidade para as pessoas através de um serviço financeiro, através de um serviço acadêmico, através de um serviço médico, através de um serviço de contabilidade, seja lá qual for. Então, eu não acho que os bancos sejam assim, mas isso está mudando porque o mercado, ele mais cedo ou mais tarde, ele sempre reina. A gente tem um problema muito grande, né? É a história do trade-off, né? Em economia também, assim, citando um outro conceito em economia, é um conceito de trade-off, né? Toda situação, ela traz um benefício, mas ela traz também alguns perigos, alguns pontos a serem observados, tá? Então, longe de mim aqui, pelo amor de Nossa Senhora, falar contra a democracia, não é isso, não é isso. Mas quando você tem uma oferta de qualquer coisa que seja em grande escala, é natural, estatisticamente falando, que você tenha muita coisa que faz sentido e você tenha outras tantas que não façam, né? Ou até coisas que façam sentido para você, mas que por algum motivo, para mim ou para outra pessoa, não faça sentido. Então não é certo ou errado, é uma questão que seja congruente com o seu perfil, com o seu jeito de ver as coisas, concordando ou não. E aí, você vê hoje uma diversidade de ofertas de investimento fácil, promessa de rentabilidade, e eu deixo claro que esse problema nesse ambiente ele é menor. Não tanto, mas é menor. A probabilidade desses equívocos por parte de nós, investidores, existe uma propensão a ser menor. Por quê? Somos esclarecidos. Por mais que porventura não tenhamos uma visão de economia, de finanças, é um assunto chato, tem preconceito disso, tá certo? Apesar de haver um encantamento, né? A gente é chato e tal, mas todo mundo fica ligado. Mas a gente, quando se fala de gente mais esclarecida, né, que tem mais acesso à informação, isso é menos comum. Mas a minha fala aqui se refere à população típica do Brasil, a persona do brasileiro, tá? Então, essa persona, ela abre o computador lá com aqueles sintomas que a gente viu lá estatísticos da pesquisa e existe uma tendência a essa pessoa a assumir um risco, uma picaretagem mesmo, tem tanto caso comum aí, Eu atendi um jogador de futebol, eu não vou estar sendo antiético, que é um fato público, ele mesmo declara isso. E esse cara chegou pra gente lá, ele tinha uns 40 milhões. Parou de jogar já. 40 milhões. E aí, super equilibrado, casado com uma profissional da imprensa, eu conheço ela. Eu adoro futebol, então foi muito prazeroso pra mim estar ali com ele, conversa boa e tal. Isso faz um tempo já, tá? 4 anos. E
uma conversa boa, ele estava bem atendido. Eu falei, cara, tu tá bem atendido. Não tenho nada a agregar aqui, não. Ele tinha uns 10% de risco na carteira dele. 10% de risco. Eu falei, cara, eu acho que tu não pode, o juro tá muito alto, tu é um cara conservador. Se tu quer 10% de risco aqui, ok, mas não tá também uma loucura, não. Ele tinha ciência, muito equilibrado. Turma, quando foi há uns 2 anos atrás, eu li na mídia que esse cara perdeu 30 milhões com pirâmide. 30. Doutor Edson, eu não vou dizer que eu chorei, não, porque eu não chorei, vou estar mentindo, mas eu fiquei muito mal. Porque eu conversei com esse cara é um cara organizado, entendeu? Não estou nem falando pela quantidade de dinheiro que ele tinha, não é isso. Sabe aquele cara que fala coisa com coisa, um cara de Deus, entendeu? Um cara de Deus, um cara tranquilo, bem casado, a mulher, a esposa dele, participava da elaboração do orçamento doméstico, porque eu vou já falar disso aqui, da importância absurda das mulheres participarem disso. Absurda. Falo já. Nesse caso, ela participava, ou seja, era uma política do casal, e esse cara perdeu 3/4 do que ele produziu na vida, porque entrou nessa balela de internet, de promessa de lucro fácil, tá? Então, a gente vive em rede social, a gente vive em estímulos, né? Eu ganhei tanto, esse cara que enganou ele é um cara aqui do Nordeste, Natal, João Pessoa, alugava uns jatinhos e vinha para cá de jatinho. Não, golpe profissional mesmo, tá? Mas era claro que iria dar errado para uma pessoa minimamente. Então, é a história da relação com o seu dinheiro. Eu não estou criticando ele, em hipótese alguma, ele é uma vítima, mas aquela história de você querer ganhar mais, de você... Educação financeira, tá? É um exemplo, talvez, distante da nossa realidade aqui, tá certo? Acho que é um montante de dinheiro muito grande, mas esqueça o montante de dinheiro, só para tangibilizar. Mas imaginemos um brasileiro que perde 3/4 do que fez com bet, com coisa. Isso existe, tá? Então, cuidado com essas promessas de rentabilidade fácil. Ninguém ganha dinheiro no mercado financeiro. Gente, ninguém fica rico no mercado financeiro. Ninguém. A não ser aqueles traders profissionais ali, que se senta em ambiente fechado, comprando ação e vendendo. Mas não é o nosso caso. A gente vai ganhar dinheiro na nossa profissão. A gente ganha dinheiro através do nosso salário, fruto do nosso trabalho. O mercado financeiro é para quê? Para manter o poder de compra acima da inflação. Então ninguém fica rico no mercado financeiro. A ideia é perpetuar o que você tem com um leve ganho real acima da inflação, que é bem possível hoje, assumindo pouco risco. Então, o mercado financeiro não é para ganhar dinheiro, não é para ficar rico, é para manter o nosso poder de compra ao longo do tempo. Senão a inflação come o que a gente produz. Tem uma brincadeira que eu faço... Edson, obrigado, doutor Edson, obrigado. Tem uma brincadeira que eu faço... É só brincadeira, viu? Isso aqui não é pra... Mas é uma brincadeira, só que não. É, assim, mas não é, mas fica na cabeça aí, tá? Vamos lá. Essa pesquisa é muito legal. Essa pesquisa lá atrás. Essa pesquisa, ela diz várias coisinhas sobre o comportamento racional do consumidor, tá? Eu sou muito apaixonado por economia e eu gosto muito de um tema específico, que é o comportamento, é a teoria do consumo, né? Então você estuda a economia, ela pressupõe que aquele ente é racional. Pressupõe, é uma pressuposição à pesquisa, tá? Então ela pressupõe que aquele ente é racional. Então ele fala assim, pressupondo que toda essa oferta de bens e serviços é racional, o comportamento é esse. Eu gosto muito quando ela estuda o consumidor, porque a teoria do consumidor, ela chega assim, pressupondo que o consumidor é racional, né? E aí, diz lá o seguinte, que a principal fonte da desorganização financeira do brasileiro, do ser humano, na verdade, do ser humano, é o consumo por impulso.
certo? Agora até aquela história, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Então, assim, gente, é um dado. O consumo por impulso é o principal motivo da desorganização financeira das pessoas. E aí tem uma brincadeira que eu faço, né? Que antes de você for consumir alguma coisa, pense 5 coisas. 5 coisas. Eu quero. Sim. Professora, às vezes você tá ali no shopping, né, passeando com sua amiga, com seu amigo, com seu cônjuge, com seu filho, com quem quer lá que seja, e às vezes a pessoa vai comprar lá um negócio, né? Você nem queria. Podia passar desapercebido naquela vitrine do tênis de corrida ali, sabe, né? Mas aí eu tô lá com o doutor Edson, rapaz, eu vou comprar aqui um tênis, ele compra. Então, assim, essa pergunta parece ser muito óbvia, mas ela tem uma pegadinha. Será que eu quero mesmo? Eu posso. Eu posso. Será que aquela compra vai me causar algum tipo de asfixia financeira num curto prazo? Pô, a gente está aqui em novembro, sei lá. Mas eu vou esperar aqui o 13º. Aí eu pego uma parte do 10º, né? Será que eu posso? Ou aquilo não vai me agoniar de alguma forma? Não, divida aqui em 10 vezes. Não, divida aqui em 6 vezes, a gente parcela. Só que muitas vezes tem lá um juro embutido, mas é uma parcelinha de R$30, 40, ah, bom, 40 conto por mês eu pago. Só que tem um juro embutido e aquilo vai lhe, né? Eu preciso. A história do quem nunca, né? Quem nunca entra no seu guarda-roupa lá, closet, sei lá o que seja, tem lá aquela roupinha lá que você não faz 6 meses que usa. Quem nunca? O povo achando graça aqui, né? Todo mundo, gente, a gente é todo mundo igual. O ser humano é um só, na média. Né? Então, se entrar no seu guarda-roupa, você vai ver lá. Tem lá um sapato que você não usa há 6 meses, uma roupa que você não usa. Questão do desapego, né? Tem lá. Então, assim, eu preciso. Ou vai ser mais um item que vai ficar lá? Eu vou usar. Às vezes passa um mês sem usar, né? A carapuça caiu agora. Fica lepo-lepo só. Eu vou usar, é a história do guarda-roupa, né? Eu vou usar. Eu queria falar depois sobre consumo, tá? Rapidinho. Precisa ser agora. É a história do 10º, né? Precisa ser agora, né? Precisa ser agora. Mas eu vou deixar. Faltam 2 parcelas para me terminar aqui de pagar um negócio. 2. Eu vou esperar, depois eu compro. Eu não vou morrer por causa disso agora, não. Aí eu faço uma brincadeira, doutor Renan, dizendo o seguinte: se alguma dessas respostas aí for não, reavalie o consumo. Certo? Eu queria falar uma coisa para vocês aqui. Só tem a primeira sim, o resto. Isso é muito sério, doutor Renan. Isso é muito sério. Muito sério. Turma, eu queria, caminhando aqui para o final, tá? Não quero ser prolixo aqui com vocês, mas eu queria falar um pouquinho sobre o consumo. Essa pesquisa tem lá uma parte que ela fala que as pessoas se culpam, de um modo geral, por não conseguirem consumir, por não conseguirem poupar dinheiro. Diz lá que as pessoas falam muito em rodas sociais. Ah, eu estou juntando um dinheirinho, eu já tenho tanto guardado, meu futuro. Às vezes é mentira. E aquilo vai depreciando a autoestima de quem ouve. Meu Deus, todo mundo consegue poupar dinheiro, todo mundo tem um dinheirinho guardado, por que eu não tenho? Só eu que não tenho, né?
Aí a pessoa vai achando que aquilo só acontece com ela. A última citação de ciência econômica, que eu gosto de embasar as coisas em dados, a ciência econômica, ela tem uma parte muito bacana que ela fala do consumo. O consumo tem uma definição lá de utilidade. Quando a gente compra alguma coisa, aquilo nos dá um prazer. O consumo, ele traz um prazer. Relacionado 100% à endorfina mesmo. O consumo traz um bem-estar. É a utilidade daquele bem que o consumo traz. Comprar é bom. Fator psicológico. É parecido não, é a mesma coisa, talvez né? Não tão perigoso assim, mas é parecido com droga. É parecido com uma coisa que a gente faz muito, é parecido com comer. Quando você come, é bom. Psicologia. É por isso que você tem muitos casos, na minha família tem casos, conheço muitos casos, de acumuladores compulsivos. Na televisão, você fica ali em casa, você tem lá, né? Acumulador compulsivo, aquelas coisas que vai juntando. Então, o consumo traz uma sensação de bem-estar que pode gerar, em casos extremos, um vício. Então, é muito difícil você abdicar de um consumo. É muito difícil, porque o que é o consumo? O que é o consumo? Eu acho que, assim, naquela história do orçamento básico lá, quanto ganha, quanto gasta, eu acho que as pessoas deviam destinar obrigatoriamente um valorzinho para guardar um dinheiro. E é pouco mesmo, porque se eu não começo... Não, eu não... Assim, não tem aquele ditado? Dinheiro pouco... Como é? Dinheiro pouco eu vou gastar. Né? Então, a ideia é começar com pouco mesmo. Então, a minha sugestão é que a gente destine todo mês um percentual da sua renda igual a uma conta fixa. Não paga luz todo mês, não paga alguma despesa fixa todo mês, pega um pouquinho lá e destina, sei lá, tem essas previdências privadas que são bem legais, que ela já pega da conta. Entendeu? Você nem sabe. Bota lá, todo mês tantos reais, entendeu? Então, eu acho que a pessoa deve destinar uma coisa fixa, todo mês, como se fosse uma despesa, para segurança futura. A história, aí é muito meu trabalho, sou muito encantado com isso, é a história do planejamento patrimonial e sucessório no futuro. Né? Lá nos Estados Unidos tem um ditado que fala assim, você guardar um dinheiro para os períodos de chuva. Ninguém passa pela vida sem ter um problema. Ninguém passa. A vida não é uma linha reta. Na vida você se separa, você tem uma doença, você tem que ajudar um parente. Ninguém passa pela vida incólume. Ninguém. Né? Em algum momento você vai precisar de uma... Né? E mesmo que você não precise, aquilo vai lhe dar paz. Você olha ali para uma coisinha, sei lá, você ter 6 meses de salário guardado, pode trazer essa meta. Puta, eu vou ter aqui 6 meses, eu ganho R$1.000. Puta, eu vou ter R$6.000 aqui guardado, que é 6 meses. Se eu perder o emprego, eu tenho 6 meses aqui de renda garantida, enquanto eu arrumo um emprego. Um ano seria o céu. Um ano de salário guardado, top, né? Um ano, né? Para o brasileiro. Tá? Então, você deixar de consumir, o que é? É você exatamente abdicar daquela utilidade, daquela satisfação que o consumo lhe traz naquele momento e você jogar isso lá para frente em prol de uma segurança futura. É difícil pra caramba se fazer isso. Ou se eu posso ter uma coisa agora, eu vou abdicar disso. Então, isso é uma questão de disciplina, de educação financeira, conhecimento em prol de uma segurança futura, tá? Tô indo aqui pro final, doutor Edson, tá? Tô indo aqui pro final. Eu tenho uma tese feminina muito aflorada, certo?
muito aflorado. O mercado financeiro é eminentemente masculino. Eminentemente masculino. Há uns 5 anos atrás, era um ambiente, né? E a gente fez um trabalho lá. Não é feminismo, não é machismo, é diversidade, tá? Eu acho que isso minimiza risco, minimiza risco, traz mais sensibilidade para a operação, é a diversidade na prática para o entendimento em comum, para minimizar risco da operação e perpetuar o crescimento. Então, hoje, mais da metade dos 120 lá são, assim, mulheres. E eu tenho uma tese feminina muito aflorada. Eu tenho um programa no SBT e na Band News, rádio e TV, eu falo muito disso. Dos 4 programas desse ano que teve, 2 foram disso. Sobre liderança feminina, sobre participação das mulheres, sobre protagonismo feminino no mundo empresarial, no mundo político, gestão pública, gestão financeira. Gosto muito disso. Então eu incentivo demasiadamente que as mulheres tenham uma participação cada vez maior na elaboração do orçamento doméstico. A mesma pesquisa lá atrás, em outro trecho, isso aí é óbvio, né? Não precisa nem dizer, mas isso aí vocês sabem. A outra pesquisa lá traz o seguinte, que quanto maior é a participação das mulheres no orçamento familiar da casa, maior a propensão daquele dinheiro ir para a família. Por isso que o Bolsa Família, esses benefícios aí públicos do governo, né, é entregue para as mulheres, tá? Então eu prego isso com muita ênfase, tá certo? Com muito amor e faz muito bem às famílias, aos filhos, de um modo geral, ao marido, à família, e mesmo quem não tem, a participação das mulheres cada vez maior na condução do orçamento doméstico. Com todo respeito, estatisticamente, 60% das famílias do Brasil são providas exclusivamente pelas mulheres. Então, acho que não é uma questão de participação cada vez mais maior. Na verdade, é uma questão de educação financeira para as mulheres. Hoje a gente está com países em que ainda existe a proibição das mulheres terem sequer educação mínima, básica. E assim, a gente sabe que existe uma desigualdade de oportunidades ainda no país, que não se reflete aqui, porque a gente tem, acho que 80% do nosso público aqui nesse momento são mulheres. Eu estava vendo, eu estava percebendo. Eu acho que não cabe às mulheres terem uma participação na condução da família, porque muitas vezes, e aí a gente sabe que é cada vez mais frequente, são essas mulheres aqui que vão levar a casa levar a casa inteira, né, muitas vezes. Totalmente alinhado, sem dúvida alguma. Não, sem dúvida alguma que já tivemos grandes avanços, mas os números demonstram que ainda tem muito que prosperar, né? Muito que prosperar. Mas, sem dúvida alguma, eu estava vendo um dado, porque são vários dados, né? Como se o homem fosse a maior fonte provedora e a mulher tivesse que participar. Não. E muitas vezes ela mas muitas vezes ela é a financeira. Não, ela é a provedora. Isso. Não necessariamente ela organiza. Ela organiza, Enfim, os últimos dados... Enfim, os últimos dados que eu tive acesso, eu até posso ter... os últimos dados que eu tive acesso, né, demonstram que a participação das mulheres no orçamento familiar ainda é bem restrito, né? Mas eu agradeço a sua contribuição, doutora, e eu vou pesquisar realmente para ver se faz sentido atualizar os dados que eu tenho, que tem 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Mas fica o meu recado aí para incentivar, e eu tinha visto aqui que a mulherada é maioria, isso é muito legal. Para terminar, gente, são 2 livros assim, que eu indico muito vocês eventualmente terem acesso. Esse daqui é um livro mais acessível, tá? É um livro mais acessível, fala mais de condução do dia a dia, de orçamento,
Esse cara é um cara muito legal, o Thiago Godoy. O Thiago é um cara muito legal, de verdade. É um cara que fala mais de dia a dia, é um cara que fala mais de questões cotidianas da relação com o dinheiro. É um livro interativo, acho bem legal. O Thiago é um amor de pessoa, um cara cheio de propósito. O Morgan Housel é para psicologia, né? Você é psicóloga, né? Morgan Housel, ele publicou um agora, doutor Edson, faz uns mês e meio, um novo, vou até mudar. Ele tem um novo, o Morgan Housel. Esse cara é absolutamente maravilhoso, é a Bíblia da Faria Lima, o Morgan Housel hoje é a Bíblia da Faria Lima, tá? Mas é super acessível também, tá? Super acessível. E ele fala sobre exatamente essas questões de vieses emocionais do ser humano, tá? Que atrapalham na condução do dinheiro, em tese de investimento. É um livro super acessível. Então, eu aconselho, assim, esses dois livros, assim, mas vê lá Morgan Housel, que esse cara é surreal de bom. Surreal de bom. Muito obrigado. Se vocês quiserem bater alguma pergunta, assim, é um tema muito vasto, como eu falei no começo, para terminar, a ideia não é dar aula, eu não sou professor, não sou palestrante, eu sou apaixonado pelo tema, eu sou cara do mercado financeiro. Então, a educação financeira como missão, como propósito para melhorar a vida das pessoas, tá? Porque está comprovada a questão dos índices sociais, do impacto social gerado por um bom processo de disseminação de educação financeira. Poderia ficar aqui 2 horas falando sobre cada um daqueles temas, mas a ideia é que vocês saibam que isso existe, que isso é muito sério, e eventualmente estimulem aí pesquisas, buscas, internet. E eu estou aqui à disposição de vocês, caso queiram bater algum papo, alguma colocação inteligente, como foi aqui a da doutora há poucos minutos.